em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você pegar a sua oferta, abençoa seu irmão. Aquilo que você deseja para você, fala uma palavra para ele de bênção. Seja próspero, seja abençoado. Amém? Glória a Deus. Você é livre para ofertar, para dizimar. Tem um QR Code aqui. Glória a Deus. O teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor, seja o louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Oh. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O seu amor me fez inocente, e se do barro em suas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Oh, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou teu. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou teu. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou teu. E o que era? Vamos ser ao Senhor. E o que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. E o que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho. Só a igreja, vamos! E o que era e há de vir, nos conhece pelo
e o que era e há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar. Vamos! O caminho de volta pra Ele, e o que era e há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama As palmas. pra mostrar o caminho de volta pra Ele. E o que era e há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Porque dele, diga bem alto, porque dele. Porque dele e por ele, para ele. Vamos! São todas as coisas e eu também sou teu. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas e eu também sou teu. E o que era? E o que era e há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra Ele, e o que era e há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra Ele. Dê um aplauso bem gostoso pro Senhor Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero agradecer a presença de todos os visitantes que estão conosco aqui. Sejam bem-vindos, lá atrás também. Amém. Deus possa falar conosco nesta noite. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor nos fez até hoje, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido e cremos que não será diferente daqui em diante. Abençoa grandemente este culto, Pai, esta palavra que vai ser ministrada agora. Fala no coração de cada um de nós, Senhor. Fala no meu coração e no coração de cada pessoa que está aqui. E Espírito Santo, que o Senhor esteja se movimentando, passando por todas as pessoas aqui dentro e tocando no coração de cada um para receber aquilo que está precisando. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Diz assim, Paulo aqui falando: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso coração o morrer de Jesus, para que na vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Somente até aí, querido. Foi até o 10, a palavra sobre o 8 e o 9. Paulo, nesta palavra aqui, ao compartilhar com a gente as decepções que ele teve, os abandonos que ele teve, os maltratos que ele teve, as prisões que ele sofreu justamente,
as ameaças de morte que ele enfrentou, ele declarou, de todos os lados, isso é para todos nós, isso ele falou para mim e para você hoje também, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O título que eu dei para essa mensagem hoje foi Como sobreviver às tribulações e pressões do mundo. Todos nós sofremos pressões do mundo, tribulações. Todos nós temos cobrança do mundo. Todos nós. Tem alguém aqui que não tem nenhuma cobrança, que não tem? Não estou falando cobrança no sentido financeiro, estou falando cobrança no sentido de por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você é isso, você é aquilo. As pressões que vêm em cima de você, queridos, isso faz parte do mundo. Mas esses 2 versículos aqui, esse trecho da Bíblia, ele nos apresenta 4 contrastes. 4 contrastes entre as crises enfrentadas por ele e por nós também, por Paulo, né, e por nós, e as vitórias alcançadas por ele, e que também podem ser alcançadas por nós. Nós estamos vivendo hoje no mundo, alguém me falou essa semana, não lembro quem foi, que a maior quantidade de doenças no planeta já está próximo de ser, e será em pouco tempo, parece que 2030 já vai ser a maior depressão. Nós hoje temos, olha, eu quando era criança não ouvia falar em depressão também, nem sabia o que era. Mas hoje a gente só ouve falar em depressão. E depois com a depressão tem vários outros nomes que eles dão, né? Tem um negócio aí que o cara síndrome de pânico, tem vários, não lembro, eu nem lembro os nomes disso aí, mas a principal é a depressão. Como que nós podemos sobreviver a essas coisas na nossa vida? Paulo ele dá receita para nós porque ele passou por coisas terríveis, muito piores do que nós. Então, primeiro ele fala, olha, pressionados, mas não desanimados. Ele foi pressionado, mas não desanimou. A palavra pressionar, ela significa oprimir. Ela significa atribular, trazer tribulação. E ela pode ser ela pode se transformar numa situação de enfermidade. Isso pode acontecer através de uma situação de enfermidade na família. Então, a enfermidade na família vem e traz um desgaste para todas as pessoas da família. Traz uma tristeza, um problema. Pode ser um problema conjugal. As pessoas, às vezes, passam por momentos de cobrança de tudo pelo que está acontecendo na vida dele. Antigamente, a gente não ouvia falar tanto de divórcio, tanto de separação. Hoje tem muitas. Eu não conheço os índices, mas existe uma grande quantidade de pessoas que se casam e não vivem quase nada. Pouco de tempo já acaba. Um pouco de tempo as pessoas já desistem um do outro. Então, isso pode ser um problema conjugal, pode ser um problema financeiro. O problema financeiro é um dos maiores. A pessoa entra num problema que ele não consegue resolver, ele começa a ser pressionado por todo mundo, e a pessoa, ele desanima. Agora, aqui Paulo diz, olha, nós somos pressionados, mas não desanimados. A palavra desanimado, ela significa o mesmo que angustiado. Sabe, pessoa que vive com aquela angústia, aflito, ansioso. A pessoa fica numa ansiedade terrível, não sabe o que vai ser amanhã. A pessoa está hoje vivendo já o que vai ser no mês que vem. Como que eu vou fazer para pagar o aluguel mês que vem? Como que eu vou fazer para pagar aquela prestação daqui a dois meses?
As pessoas vivem, a maior parte das pessoas, principalmente as que não têm ainda Deus dentro de si, não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, passam por essa situação. Dá uma sensação de, geralmente o desânimo dá uma sensação de aperto no peito. Dá uma sensação de dificuldade, de sufocamento, de incerteza. Mas a palavra não desanimada, usada por Paulo, é a mesma palavra que Deus disse a Josué. Josué, queridos, como todos vocês sabem, ele era o braço direito. Ele era o braço direito de Moisés. E Moisés morreu. Moisés morreu e Deus falou para ele assim: você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Você é um homem muito bom, tudo, é um homem que eu amo muito, mas você não vai porque o dia que eu falei para você, para tocar na pedra, você bateu na pedra. Era para você tocar na pedra, na rocha, para ela dar água. Você bateu porque você ficou irado. Olha só como a gente tem que tomar cuidado na vida da gente. Uma coisinha que a gente faz às vezes, aquela pedra representava Jesus. Ele foi e bateu naquela pedra. E ele, então, antes de Deus colocarem eles para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, ele foi levado. O Senhor o levou. E o Josué ficou apavorado. Ele estava com uns 80 anos, mas era um homem forte ainda. Mas ele começou a ficar desanimado. Ele falou: como que eu vou fazer para levar essa multidão de pessoas lá e para resolver tudo? Mas Deus vem no no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, e diz assim: não foi isso, olha Deus falando para ele, não foi isso que eu ordenei? Josué, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Se você está passando na sua vida por um momento de desânimo, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na saúde dos seus parentes, e você está se sentindo fraco, está se sentindo impotente, você está sentindo essa amargura dentro de você, o Senhor está falando para você, como Ele falou para Josué: não te mandei eu, não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Olha só que coisa tremenda. Por que você está preocupado? Eu estarei com você, eu vou te ajudar, eu vou te levar. Ele não tinha que se preocupar. Deus dá essa ordem para ele, dá essa ordem para nós. Seja forte, seja corajoso. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Paulo está nos lembrando aqui disso aqui, que quando que nós somos pressionados, mas não desanimamos, porque nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha por nós. Agora, a pessoa que não conhece Deus ainda, a pessoa que não teve ainda um contato com Jesus, essas pessoas, elas tiram a própria vida. Nós vamos muito, nosso filho já morou lá, agora saiu, agora voltou de novo para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 4 empresas lá, se não me engano, que são 4 construtoras que estão entre as 10 maiores e melhores do Brasil. São 4 empresas de construtoras enormes. E uma dessas empresas, eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões. Homens são pessoas que mexem com bilhões, que fazem prédios com 60, 80 andares. Fazem os maiores prédios do Brasil, alguns até do mundo. Que vai estar saindo agora um lá chamado Sena. Esse homem, uma dessas construtoras, esse homem, um dia,
não sei o motivo, entrou no seu apartamento, lá na cobertura, tinha separado, me parece, da esposa, estava sozinho, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Já pensou? A gente pensa, não, se o cara tem dinheiro, ele tem tudo. Não tem tudo não. Ele tem conforto. Mas se ele não tiver Deus, se ele não tiver a presença de Deus, agora se ele fosse um homem que é o que era, mas que ele tivesse Deus, ele ia ser pressionado sim, mas ele não ia desanimar. Ele ia ser forte. Sabe por quê? Porque ele saberia que Deus estava ali para fazer para ele. Vocês sabem que essa mensagem que eu estou trazendo aqui hoje, eu comecei a pensar nessa mensagem essa semana quando eu ouvi a gravação do nosso irmão, do Gideão. Quem já viu aqui a gravação do Gideão? Ficou maravilhoso, né? Ficou muito bonito aquele clipe lá. O clipe, a letra da palavra, é ele que fez o louvor. É um louvor maravilhoso. E ali ele fala de que às vezes você fica fraco, que às vezes você está desanimado, que às vezes você pensa em parar, uma coisa mais ou menos assim, mas que daí você olha para Jesus, e que daí você busca Deus e resolve. E Deus está falando isso para nós, Paulo falou para nós, está falando para nós isso aqui, queridos. Ele está falando, você pode ser pressionado e será pressionado. Não é o fato de você ter conhecido Jesus, que você não vai ser pressionado pelo mundo, não vai ter tribulação na sua vida, vai ter sim. Mas você sabe que você não vai desanimar, porque Deus estará com você por onde quer que você vá. Amém? E daí tem a segunda parte que ele fala para nós, que seremos perplexos, mas não desesperados. Perplexo, queridos, é uma pessoa que fica confusa, desorientada, surpresa diante de alguma coisa. Às vezes a gente tem uma pessoa que trabalhou para a gente, e essa pessoa, daqui a pouco ela sai, ela foi tão amiga da gente, ela comeu na nossa cidade, na nossa mesa, ela participou com a gente de todas as coisas, e ele sai de repente da sua empresa e resolve entrar com uma ação trabalhista contra você. E ele coloca tantas mentiras, às vezes, naquele lugar, que você fica perplexo, você fala, meu Deus, essa pessoa comeu na minha casa, comeu na minha mesa, essa pessoa fez parte da minha família praticamente, mas quanta mentira que está falando aqui. Ou às vezes um casal que vive 30, 40 anos, meu amorzinho daqui, amorzinho dali, benzinho daqui, benzinho dali. Daqui a pouco, um dia, do nada, o cara acorda, a mulher fala para ele, ou a mulher acorda e o marido fala, precisamos conversar. O que é que nós vamos conversar? O que está acontecendo? Não gosto mais de você, não quero mais você, estou saindo de casa e você fica perplexo, fala, mas espera aí, mas até ontem gostava, até ontem amava, até ontem era benzinho, amorzinho, e agora o negócio virou... Eu estou dando 2 exemplos aqui. Estou dando 2 exemplos, porque perplexo é uma coisa meio difícil da gente entender. Mas ele diz que nós podemos ser perplexos, ficar perplexos, mas não desesperado. Desesperado, o desespero ele costuma surgir quando a pessoa tem a sensação de que ele está num beco sem saída, que não tem outra alternativa. Alguém já teve numa situação aqui de você falar, não, essa eu não tenho condição de resolver. Isso eu não tenho condições de resolver, eu estou num beco sem saída, não tenho para onde fugir. Imagine Moisés saindo com 6 milhões de pessoas e não se contavam as mulheres, eram só os homens. Portanto, essa conta era de 6 milhões de homens. Saindo do Egito, fugindo do Egito. E quando ele chega no lugar, ele estava num beco sem saída. Na frente dele, tinha um posto avançado do exército do faraó. Do lado direito tinha uma escarpa, um terreno, uma montanha que não dava para subir, só escalando. E do outro lado ele tinha o mar.
E quando eles começam a olhar lá na areia, lá no fundo, ele viu uma poeira assim muito grande, uma nuvem de poeira. E falaram, é o faraó que está vindo aqui para matar todos nós e levar de volta para o presídio, para sermos escravos, continuarmos sendo escravos aqui. E o povo começa a falar com ele, Moisés, você trouxe nós aqui para morrermos agora no deserto. E Moisés pega e fala com Deus, Senhor, o que eu faço? Se ele não conhecesse Deus, ele não ia ter o que fazer. Ele falou, Senhor, o que eu faço? O que eu digo para eles? Diga para eles que marchem. Diga para este povo que marchem. Senhor, vou falar, povo, Deus está dizendo para marchar. Daí Deus fala para ele assim, quando você chegar ali, ó, nesse ponto agora, bata a tua capa na água. Ele pega e bate a capa dele, pá! Abre dos dois lados, faz uma muralha de água de um lado, uma muralha do outro, e eles passam a pé firme, a pé seco. E eles ficaram realmente numa situação perplexos com o que estava acontecendo, mas não foram mortos. Porque eles não ficaram desesperados, porque Deus estava ali com eles. E daí vem a terceira, parece que são situações iguais, mas são diferentes. Uma coisa é você estar perplexo, outra coisa é você estar pressionado, ou passando por um problema muito grande. E no terceiro, que ele vem e fala assim, no terceiro ponto ele diz assim, ficamos perplexos, somos perseguidos, mas não abandonados. Nós podemos ser perseguidos pelo diabo, podemos ser perseguidos pelo inferno, podemos ser perseguidos pelas pessoas, mas nós não vamos nos abater, queridos. Nós não vamos nos abater. O diabo, ele pode nos perseguir, ele pode fazer o que ele quiser. Quantos de nós aqui têm sido perseguidos? Quantas pessoas têm sido perseguidas? É uma pessoa que apresenta uma ação, entra com uma ação contra você. É uma pessoa que vem e embarga uma obra que você está fazendo. É uma pessoa que vem e faz uma outra coisa para você. Você pode ser perseguido. Pode ser muito perseguido. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser perseguido, mas você não vai ser abandonado. Você não vai ser abandonado, porque Deus sempre estará com você. Seja o que aconteça o que acontecer, Deus sempre vai estar com você. Davi estava numa situação terrível, passando por sem ter cometido nada, ele foi perseguido por Saul. Saul começou a perseguir Davi, para destruir Davi, para matar Davi. Ele não queria outra coisa, ele queria matar Davi. Nós estamos assistimos agora a segunda etapa de de uma série que chama A Casa de Davi. Alguém já viu essa série na Prime? Maravilhosa, pode assistir que é muito boa. É bem próximo Existem umas ilustrações lá, mas bem próximo do real. Davi, sem ter feito nada, ele só fez coisa certa, boa, mas ele teve que fugir. Mas chega num ponto que ele pega e faz ele faz um salmo dizendo assim, olho para os montes, ergo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olhou para os montes e ficou pensando, de onde me virá o socorro? Daí ele próprio responde, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra.
Quando eu estou numa situação que não tenho como voltar, e eu estou sendo perseguido, e o inimigo está te perseguindo na tua empresa, está te perseguindo, sabe, quando você está trabalhando numa empresa, e tem pessoas ali que não querem você ali, e começam a fazer de tudo para tirar você dali. Quando você tem uma empresa, e uma pessoa que por inveja quer tirar o que você tem, faz de tudo. Você é perseguido para onde você vai. Você tem que fazer como Davi. Ergo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Socorro me virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não vou me preocupar, eu não vou me entregar, porque eu posso crer, eu creio que o Senhor vai me ajudar, vai me abençoar, seja qual for o infortúnio, seja qual for o problema, seja de doença, seja do que for. E para finalizar, para acabar, ele termina dizendo para nós assim, o quarto contraste que ele faz. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não perseguidos. Queridos, ainda voltando para o meio para a parte de Davi, Davi chega num momento que ele se sentia abatido. Sabe quando a pessoa se sente abatida? Não é que ele morreu. A pessoa que não tem mais força para nada, ele quer, é o que a gente vê acontecendo com as pessoas que estão com depressão. Uma vez, faz uns 15 anos aí, 15, 20 anos, a esposa de um amigo meu veio, me procurou, falou para mim, você pode fazer uma oração para meu marido? Meu marido está na cama era mais de um mês, não sei quanto tempo. Uma depressão profunda. Ele não consegue fazer mais nada. Não levanta para fazer mais nada, não trabalha, não faz nada, só chora. Eu cheguei na casa, eu não tinha visto, até aquele dia, nunca tinha visto uma pessoa com depressão desse jeito. Eu cheguei, esse homem estava numa cama, na posição fetal, sabe, aquela posição que fica assim, o joelho junto com o braço aqui, e ele estava usando só metade da cama, daquele jeito, chorando, não conseguia falar nada. Eu cheguei, falei algumas coisas para ele de Jesus, preguei a palavra um pouco para ele, abri a Bíblia, li para ele um salmo que o Senhor me deu, eu coloquei a mão nele e orei, e falei, Senhor, cura essa depressão dessa pessoa, desse homem. Isso eu fiz, eram umas 8 da noite. No outro dia de manhã, esse homem era um corretor. Eu passei aqui, ele estava dentro da imobiliária. Ele já estava curado. Porque ele não sabia que tinha um Deus que podia, mesmo que você estando abatido, ele entrar com providência na sua vida. E eu creio que chegou um tempo para Davi, que o Davi ele não via, além de ser perseguido, ele não via mais saída. Porque era tanta coisa que estava acontecendo. Eles mataram centenas, Saul matou centenas de sacerdotes só porque receberam Davi sem saber que Davi estava fugindo. Mataram diversos sacerdotes. Porque quando eles chegaram lá, quando Davi chegou lá, os sacerdotes deram para ele, era uma cidade só de sacerdotes, os sacerdotes deram para ele a espada que ele tinha tirado de Golias, porque ele não tinha espada, deram a espada para ele de Golias. E deram para ele uns pães que iam trocar lá no santuário. Mas esse homem faz um salmo que eu queria que você abrisse comigo. Porque ali, no meio daquela situação, Salmo 42, daí nós vamos estar encerrando. Salmo número 42.
Salmo número 42, do versículo 5, diz para nós assim. É Davi falando para ele próprio. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão abatida, minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Quando nós ficamos abatidos, que nós chegamos nessa situação que esse homem chegou, nesse momento, não adianta você ir em psiquiatra, psicólogo, com ninguém não. Pode até resolver um remédio que você vai tomar lá, porque o remédio ajuda bastante, ele tira a pessoa daquela situação, mas daí a curar a alma daquela pessoa, não cura, é só Deus. Então, quando nós estamos abatidos, querido, não adianta a gente procurar conselho de ninguém, o conselho tem que ser nosso mesmo. Nós mesmos temos que olhar para nós e questionarmos a nossa alma, falar, como ele falou aqui, por que você está abatida, minha alma? Que negócio é esse? Você esqueceu que existe Deus. Creia que Deus pode te tirar daí dessa situação. E quando Ele faz isso daqui, Ele é curado. Porque o Senhor, Ele confiou no Senhor. Como eu e você temos que confiar no Senhor. O conselho de outras pessoas nessa hora é ineficaz. Mas no momento do abatimento, o conselho mais eficaz realmente é o que você próprio tem que fazer. Quando você fala, Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Num caso desse, o Senhor vai te falar. Por que você não pergunta para você próprio? Vamos nos colocar de pé. Por que você não pergunta para você próprio qual é a solução para esse problema? Eu vou reler de novo esse versículo, porque é um versículo muito importante, queridos. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Está triste você? Você está triste? Fala com Deus, fala com a tua alma isso daí. Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Luiz, ponha a tua esperança em Deus. Gil, cada pessoa aqui, ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. A minha alma, está escrito aqui depois, está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O Senhor quer nos abençoar, queridos. Mas a situação, para passar por situações difíceis, é só através de Deus. Porque Davi já tinha escrito um salmo quando ele era pastor de ovelhas, que é o Salmo 23, onde ele entendeu que ele era pastor daquelas ovelhinhas que tinha ali, mas Deus era o pastor dele. Deus é o meu pastor, Deus é o teu pastor. E lá no Salmo 23 ele escreveu, ele pega e fala para nós, o Senhor é o meu pastor. Preste bem atenção, o Senhor é teu pastor, e nada me faltará. Nada te faltará, se Deus está na tua vida, nada te faltará. Ele vai me levar para beber água pura, vai me levar para comer um alimento bom, verdinho. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem problema que Deus não possa resolver, queridos. Nenhum. Não existe nenhum. Nenhum problema. Para Deus, quem disse isso foi Jó.
Jó falou: Senhor, para ti não há impossível. Para o Senhor não existe impossível. Ah, mas fazer tal coisa, para Deus não tem impossível. Eu creio que nesta noite o Senhor vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família, vai entrar no teu trabalho, vai entrar no teu casamento, vai entrar na tua família, problemas familiares com filhos, com tio, com qualquer parente, e Ele vai restaurar, Ele vai abençoar. Feche os teus olhos, Senhor. Te peço neste momento, meu Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, papai. Abençoe cada um aqui, Senhor, que tem estado, Senhor, passando, Senhor, por dificuldades, que tem passado, Senhor, por tribulações, que tem ficado perplexo, que tem, Senhor, se desesperado, que tem, Senhor, sido perseguido e que está abatido. Abençoa, Senhor, essas pessoas, para que eles possam entender que a cura só está no Senhor, que a solução só está no Senhor. Abençoa aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um aqui da comunidade evangélica da Restauração. Visita, Senhor, a irmã Miriam, o seu esposo, sua família, Pai, que está nesse momento também enferma. Visita, Senhor, a cunhada, Senhor, da tua filha que está aqui com a gente, Pai, da Viviane. Visita, Senhor, cada pessoa que está enferma aqui e que eu não estou sabendo, Senhor, de cada família. E visita a família junto também, Senhor, e restaura, Pai. Restaura essa família, restaura, Senhor, a fé. Ajuda, Senhor, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está abatida, essa pessoa que está perplexa. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, papai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta pra ficar de pé. Eu não é. Tem dias que o cansaço bate e o espírito se abate, que não luta as suas guerras, não consegue entender. Mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu. Não tenhas medo, não, segura em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louva, eu trabalho por você, pra te curar e restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você, pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. Medo não,
seguro em minhas mãos. Filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louva, eu trabalho por você. Pra te curar, te restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você. Pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. Poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti. É um aplauso bem gostoso para Jesus, amém? Aleluia. Essa é a música que o Gedeão fez e que me inspirou para fazer essa palavra hoje. Amém? Como que faz para acessar no YouTube? Glória a Jesus. Amém? Pastor, antes eu queria fazer um rápido testemunho. Amém. Sobre essa canção. Eu creio que tudo que o Senhor coloca para nós fazermos, queridos, tem que ter propósito, né? E eu me recordo que era o ano passado, ainda por volta de mês de abril, maio, se não me engano, um ano atrás mais ou menos, a minha mãe ela estava com um diagnóstico bem complicado do coração, né? E eu lembro que era uma madrugada e eu falei para o Senhor, eu precisava de uma letra, eu precisava de uma canção. Mas eu falei, Senhor, eu não quero simplesmente uma canção, quero que essa canção tenha propósito, né? Ela tenha vida. E eu só me recordo do Senhor falando para mim, não tenhas medo, né? Esse processo ele está doendo, é um processo difícil. Minha mãe é jovem, né? Ela tem apenas 50 anos, 51 anos naquela altura, naquela ocasião. E nós não aceitamos aquele diagnóstico, graças a Deus ela voltou a trabalhar ontem. Para honra e glória do Senhor Jesus. Está bem, né? Então, queridos, essa palavra que o pastor trouxe hoje ela é uma palavra muito poderosa. Porque são nos momentos que a gente pensa em desanimar, nos momentos que a gente pensa em desistir, em que vem o problema, que vem a enfermidade, que vem a dor, que vem a luta. É nesses momentos que o Senhor nos toma pela mão direita e diz para nós, não tememos, amém? Eu não sei o que você está passando hoje aqui, eu não sei o que você está enfrentando, mas o guarda de Israel não dorme e não falha, amém? Ele jamais perdeu uma batalha. E é isso, pastor. Quem quiser escutar esse louvor, ser abençoado por essa canção, né?
Hoje eu recebi uns testemunhos bonitos hoje. Deus tem feito grandes coisas através desse louvor, né? Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus sendo revelada através da música. Você pode escutar ali no YouTube, pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, está lá disponível. Se eu falar para os irmãos que eu sei de cor, eu não sei minha rede social, o Rafa coloca ali para nós depois, amém? Olha lá, tá ali, Rafa? O Rafa coloca depois para nós lá, o Deezer ou o YouTube, sei lá. Tá bom, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor Gideão, recebendo aí do céu para trazer para nós, amém? Glória a Deus. Queridos, antes de terminar o culto, quem fez aniversário essa semana para a gente orar? Alguns dos visitantes que estão conosco? O Ricardo fugiu, não veio, ele foi comemorar na praia, de certo. Ah, chegou, pedi para o pastor vir fazer oração aqui. Amém? Aleluia. Não, Berenice. Amém. Parabéns. Os outros eu fico sabendo pelo Facebook. Amém. Estenda suas mãos para cá. Amém. Mais um. Glória a Deus. Amém. Senhor, abençoa o Francisco, abençoa a Berenice. Deus acrescenta muitos anos de vida sobre eles, derrama graça, saúde, sabedoria. Pai, que eles venham se fortalecer, Pai, nessa palavra que foi liberada hoje, que eles não venham desanimar, desistir e que venham somente olhar para Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.